Imagens que impressionam. Mar recua no litoral catarinense e transforma a paisagem em cena de pura seca. E o que provocou o fenômeno? Nossa equipe foi em busca de explicações com um oceanólogo. Naufrágio de barco catarinense. Buscas localizam um corpo que pode ser de um dos integrantes da tripulação. Sob suspeita, em Chapecó, a Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 4 anos após queda em um banheiro. E começou hoje em Santa Catarina a Olimpíada do Conhecimento, uma forma de estimular a criatividade e o desenvolvimento dos alunos para a escolha da profissão e do mercado de trabalho. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Começa agora. Olá, boa noite, obrigado pela sua audiência, uma boa semana para você. Nós começamos o Band Cidade de hoje falando sobre um fenômeno que assustou os moradores aqui do litoral do estado. É que o mar recuou em alguns pontos, acompanhe. Em Porto Belo, no litoral norte, nesse ponto o mar simplesmente desapareceu. Dezenas de barcos que estavam ancorados ficaram presos na lama. Quem passava pelo local se espantou com a imagem. Secou tudo. Que esquisito, cara. Em Balneário Camboriú, o mar também recuou. As imagens feitas de um prédio mostram que o mar estava bem longe da marca habitual. Olha como baixou aqui no Balneário Camboriú. Na Praia do Capra, em São Francisco do Sul, também no litoral norte, moradores também registraram um fenômeno. As águas do mar secaram. Bom, para entender o que de fato aconteceu com a maré, nós fomos em busca de um especialista na área, um oceanólogo. Foi anormal pelo que a gente tem até hoje de monitoramento da maré. Ele aconteceu basicamente pelo fenômeno que está atuando no oceano, é um anticiclone aí que tem um movimento do giro anti-horário e uma hora ele deixa o vento paralelo à costa. Esse vento paralelo à costa, de direção nordeste aqui na nossa costa, ele faz com que o mar recue. E, consequentemente, produzindo as marés baixas que vocês viram até nesses últimos dias. Bom, o importante é dizer que essas postagens no Facebook, redes sociais de tsunami, isso tudo não passa de bobagem, enfim, ilações de pessoas que não têm qualquer tipo de conhecimento. Como explicou o técnico, é um efeito provocado pelo vento e a situação deve voltar ao normal nos próximos dias. Em Chapecó, a Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 4 anos após a queda no banheiro. Ainda durante o final de semana, familiares e a babá que estava com a criança na hora do acidente prestaram depoimento aqui na delegacia. De acordo com o relatório da Polícia Militar, a criança de 4 anos teria caído no banheiro. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Materno-Infantil, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O delegado responsável pelo caso só deverá se manifestar sobre o assunto após a conclusão do laudo cadavérico, que poderá demorar até 30 dias. Elisandra Vissoto, de Chapecó. E de Chapecó para Lages, a Polícia Militar foi acionada após a denúncia de que uma menina de 5 anos estava sozinha em casa e chorando muito. Foi preciso arrombar a porta da casa, pois todas as janelas e portas estavam trancadas. Segundo o relato dos vizinhos, foi por volta das 4 horas da tarde do último domingo em Lages, quando eles ouviram os gritos de socorro de uma menina de 5 anos e perceberam que ela estava trancada em casa. Foi então que decidiram chamar a polícia. Quando a guarnição chegou, a avó da menina já estava no local. Aproximadamente 40 minutos depois, a mãe da criança, uma jovem de 22 anos, chegou, dizendo que havia saído para ir até a farmácia, mas não levou a menina porque estava muito frio. Já para a polícia, a criança relatou, dizendo que a mãe havia saído logo depois do almoço e ainda não tinha retornado. A mulher foi detida e a criança está sob os cuidados da avó. Depois de um mês de corte de verbas do governo para a Polícia Rodoviária Federal, o balanço é negativo. Os dados mostram que a fiscalização diminuiu e os acidentes aumentaram. O anúncio foi feito no dia 4 de julho. O orçamento da PRF foi reduzido em 44% pelo governo federal. Com isso, a polícia teve de mudar a forma de atuação dos agentes.
foi determinado que apenas denúncias de acidentes com vítimas fossem atendidas, para economizar combustível. Suspensão das atividades aéreas, suspensão das escoltas de cargas superdimensionadas e também suspensão de muitos dos serviços terrestres, deslocamentos. Mantém apenas os prioritários, atendimento de acidentes e de ocorrências criminais. Os outros deslocamentos, infelizmente, tiveram que ser suspensos para economia de combustível. O levantamento da PRF foi feito do dia 6 de julho a 4 de agosto. Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de veículos fiscalizados diminuiu 67% e as multas caíram 32%. A quantidade de motoristas flagrados dirigindo embriagados também caiu. Foram 47% a menos do que no mesmo período do ano passado. Mas este último número não significa que havia menos bêbados nas estradas. Apenas mostrou que havia menos motoristas sendo abordados nessa situação. O número de acidentes sem vítimas, por exemplo, cresceu 8% só nesse primeiro mês de avaliação. Uma redução grande nos procedimentos de fiscalização de trânsito, incluindo embriaguez, e também aumento nos acidentes sem vítimas. Isso é preocupante. É um período de amostragem pequeno, apenas um mês, e a tendência é piorar. À medida que as pessoas, alguns motoristas vão perceber que há menor presença da PRF nas rodovias, alguns motoristas tendem a abusar um pouco mais das imprudências. Segundo a PRF, os números são reflexo da paralisação das rondas periódicas. E existe uma negociação com o governo para reverter o corte de verbas. Não há nenhuma perspectiva de mudança a curto prazo. Infelizmente, o orçamento permanece com um corte de 44% até o final do ano. A situação é crítica, é difícil, e a PRF pede ajuda da sociedade, que as pessoas liguem para o seu deputado, para o seu senador, e tentem fazer o governo federal entender que segurança pública tem que ser prioridade. Não pode haver corte em segurança pública, e sim ao contrário, cada vez mais investimentos. Pois é, os hospitais federais sem recursos, as universidades sem dinheiro, a polícia rodoviária sofrendo também com a falta de recursos, ou seja, cortam das áreas essenciais, mas não cortam dos cargos, os cargos comissionados, os aspones, né, que são aqueles assessores que não servem para nada a não ser puxar o saco dos políticos. É por isso que não funciona, é por isso que nós estamos vivendo uma crise sem fim no nosso país. Você vai ver a seguir, a iniciativa lançada hoje permite que microempreendedores individuais e donos de microempresas da capital tenham acesso a empréstimos sem juros. Nós já voltamos, agora são 6h58. Você está no Band Cidade, que está de volta agora às 7h01. E agora à tarde foi encontrado um dos corpos dos tripulantes de uma embarcação de Laguna que naufragou em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O repórter Felipe Peixoto acompanha as buscas. Felipe. Estou do lado do Jaci, que é irmão do Alcione, comandante do barco pesqueiro que desapareceu na última sexta-feira. Eu estou aqui na área de comando da embarcação. O senhor trabalha há mais de 40 anos no mar. O senhor estava bem pertinho do seu irmão quando o barco desapareceu, uma distância de mais ou menos uns 100 metros, né? Me conte, senhor Jaci, como é que estava o mar nesse dia? O senhor já tinha visto um mar tão perigoso como esse? Nunca. Durante 40 anos que eu trabalho em alto mar, eu nunca vi mar tão agitado e marolas tão altas como estava naquele dia. Era impressionante. A gente depois no trajeto de navegação, quando pegava não sei se eu já estava com um trauma, entendeu, pelo que tinha acontecido, marola batia no barco, aí eu gritava, meu Deus, era desesperador. Entramos a barra pela misericórdia de Deus. Como foi para o senhor quando o senhor percebeu que havia perdido de vista o seu irmão? Eu me apavorei. Mas não pode. Eu não aceitava, entendeu? Não aceitava porque a gente tinha uma visibilidade boa dele. Tinha, além do radar que a gente tem para marcar ele, a gente tinha visibilidade. Porque a visibilidade, ela era ruim, mas para longa distância. Para perto não dava para ver. O que o senhor acha que aconteceu? O que o senhor acha que levou ao barco do seu irmão desaparecer? A minha dedução, né, devido à experiência que a gente tem em alto mar, e as condições que era a altura de onda de 5, 6 metros de altura,
ele pegou uma onda muito forte. E ele emborcou na hora. Como é que tem sido esses últimos dias em que o senhor vive esse momento de insegurança, sem receber notícias do seu irmão, das pessoas que o senhor convive há tantos anos? Como é que tem sido, Sr. José? Mas é sábado, eu até tinha um procedimento aqui para fazer. E eu não queria vir. Eu não queria vir porque sempre do lado da gente, então se eu atraco aqui, ele era obrigado a estar aqui do meu lado. Ele sempre esteve ao seu lado, né? Sempre esteve do meu lado. Não só no trabalho, mas foi um irmão que a gente sempre foi ligado um ao outro. Então, sempre a gente teve essa ligação. E ainda mais no trabalho, mais seis tripulantes, 6 vidas junto com ele que eram meus amigos e meus irmãos de trabalho. Não só meus amigos, eram irmãos de trabalho, companheiros a qual a gente respeitava. Né? Não há ninguém no momento que esteja sentindo tanto essa falta como o senhor, principalmente o senhor que estava do lado, acompanhando e zelando, né? O senhor é o irmão mais velho também, né? E assim, eu não pude fazer nada para ajudar ele, eu não pude fazer nada para salvar ele. Triste, né? Agora fica o recado para os pescadores, sempre que ouvirem sobre alertas, levarem a sério esses alertas. Na semana passada foram emitidos vários alertas de que o mar estaria bastante agitado e mesmo assim algumas pequenas embarcações insistiram e saíram para o mar e essa tragédia acabou acontecendo. Daqui a pouco no Jornal da Band, o Felipe Peixoto, né, que é o repórter da nossa afiliada da Band no Rio Grande do Sul, ele continua no local em Rio Grande acompanhando as buscas e vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, já no Jornal da Band. Faleceu ontem em Videira, no Meio-Oeste, aos 72 anos de idade, o ex-diretor da Perdigão, Antônio Brandalize. Antônio Brandalize estava internado há 3 semanas no Hospital Divino Salvador, em Videira, e no domingo, aos 72 anos, ele não resistiu e acabou falecendo. Antônio foi diretor da Perdigão Couros, chefe de cortume da empresa e vereador. Atualmente trabalhava como corretor de imóveis em Balneário Camboriú e era palestrante e tinha alguns livros publicados. O corpo está sendo velado em Balneário Camboriú, onde vai ser cremado. E o fim de semana foi novamente marcado por tragédias nas rodovias de Santa Catarina. Na SC-401, que é a rodovia mais movimentada do estado, a rodovia estadual, 2 mortes foram registradas. É o que você acompanha agora no nosso Giro de Notícias. Um carro bateu em um poste, os 2 ocupantes ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros precisou usar um alicate hidráulico para cortar a lataria do veículo e retirar os corpos. Os acidentes foram na SC-401, na altura do bairro Monte Verde. Uma nova campanha foi lançada pela Prefeitura de Florianópolis com o objetivo de incentivar a adoção responsável de animais. No total, 100 cães e gatos estão abrigados na Diretoria de Bem-Estar Animal, a DIBA. Para a campanha foram criados perfis na rede social que irão contar histórias de alguns dos animais que hoje estão no abrigo. Todos os animais que chegam à DIBA, vítimas de maus tratos e situações de risco, são desverminados e tratados. E uma estátua intacta de uma santa no fundo do mar, perto de Florianópolis, está intrigando mergulhadores. E a curiosidade já veio à tona. Como a imagem foi parar ali? Ela mede cerca de 40 centímetros e está a cerca de 6 metros de profundidade na reserva biológica Ilha do Arvoredo, a 17 quilômetros da costa. É intrigante, né? Como que essa imagem dessa santa foi parar embaixo do mar e naquela posição, praticamente embaixo das rochas, formando uma capela. Uma imagem impressionante. Bom, e a partir de agora, microempreendedores individuais e donos de microempresas aqui da capital podem ter acesso a empréstimos sem juros. O acesso ao programa pode ser solicitado a partir de amanhã. Os microempreendedores individuais terão acesso a empréstimos de até R$3 mil e as microempresas de até R$5 mil. Quando o empreendedor quitar o empréstimo, o benefício pode ser solicitado mais uma vez.
para tomar o crédito, ele vai tomar através do parceiro que foi listado, que é o Banco do Empreendedor, que tem agências no Estreito, no Centro, no Norte e no Sul da ilha, então bem distribuído na nossa cidade. Os empréstimos serão quitados pelos microempreendedores em 8 parcelas, pagando em dia. A última quem paga é a Prefeitura. Já as microempresas poderão parcelar em 12 vezes e, da mesma forma, as 2 últimas serão quitadas pelo município. Florianópolis é a primeira cidade do Brasil que tem um programa de microfinanças destinado aos pequenos negócios, instituído por lei especificamente. Todos os beneficiados têm acesso a orientações e capacitação do SEBRAE para melhor aplicar o recurso. A parte do SEBRAE, o papel do SEBRAE é fazer uma orientação para esse crédito, no sentido de que o microempreendedor individual, o empresário de microempresa, possa aplicar com maior eficácia esse recurso. Então saiba fazer o planejamento financeiro e fazer o seu plano de negócio, o seu plano, o uso como capital de giro. A iniciativa é para retirar da informalidade mais de 20 mil trabalhadores e incentivar a geração de emprego e renda. Todos os solicitantes vão passar por análise de pré-requisitos do programa e de crédito, mas para facilitar o acesso ao recurso, a Prefeitura de Florianópolis será a avalista. Não falta vontade para virar o jogo. E acho que de pouco em pouco a gente vai conquistando isso. Começou hoje em Santa Catarina a Olimpíada do Conhecimento, uma forma de estimular a criatividade e o desenvolvimento dos alunos para a escolha da profissão e a entrada no mercado de trabalho. Andressa Roman tem 17 anos e é a candidata na área de panificação em Chapecó. Ela está treinando desde março para desenvolver 5 receitas e uma escultura feita à base de pão. Eu sou a única competidora, mas na verdade isso se tornou um pouquinho mais difícil, porque agora eu tenho uma meta para atingir, né? Então, mas eu espero que dê tudo certo e que ano que vem eu possa representar Santa Catarina. Renata, que é jurada, explica que os critérios de avaliação neste ano serão rigorosos. Por isso, os candidatos devem estar bem preparados, tanto em termos técnicos como psicológicos. Então, aqui a gente avalia muita questão do sabor do pão desenvolvido, da textura, se ele está dentro dos padrões exigidos, da legislação também. E também ela é instigada a desenvolver alguns critérios básicos, exemplo de quantidade, de modelagem, se a massa está respeitando os critérios que são exigidos. Lucas deverá competir na área de mecatrônica. Ele vai desenvolver uma linha de produção de um sistema de manufatura para a indústria. Serão 5 provas, com duração de 3 a 5 horas durante 3 dias. Desde março até aqui foi um crescimento bem grande na nossa dupla, eu e do Luiz, e a gente se sente preparado para encarar essa primeira etapa, né? Na fase nacional, em 2016, Santa Catarina recebeu 11 prêmios. Desses, 7 vieram para alunos aqui do Oeste Catarinense. Na competição, os jovens serão desafiados a executar tarefas do dia a dia da indústria dentro de prazos e padrões internacionais. É isso aí, tem que incentivar realmente essa molecada aí, né? Bela iniciativa, a Olimpíada do Conhecimento. E você vai ver a seguir, o estudo mostra que tirar do cardápio a proteína animal pode levar a um aumento de risco de doenças cardíacas. Os detalhes já depois do intervalo, agora são 7 horas e 11 minutos. Já tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E após 8 dias desaparecido, o morador de Xanxerê, no Oeste, foi encontrado sem vida. A polícia agora está investigando o caso. Leone Mendes Moreira, de 51 anos, foi encontrado morto por um familiar em uma vala no interior de Faxinal dos Guedes. Segundo a polícia, a vítima estava com os braços amarrados por uma corda e apresentava ferimentos provocados por uma arma branca. A Polícia Civil já está investigando o caso e trata como latrocínio, porque uma quantidade em dinheiro e o veículo da vítima também foram levados. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Obrigado, Elisandra, pelas informações. Ser vegetariano ou vegano não é sinônimo de ter uma alimentação mais saudável. É que um novo estudo mostra que tirar do cardápio a proteína animal sem substituir por alternativas nutritivas leva a um aumento de risco de doenças cardíacas. Beto começou a tirar a carne da dieta gradualmente para melhorar a alimentação. Hoje não consome mais nenhum derivado de animais.
eu comecei a me sentir melhor. Então, digestão, metabolismo, energia. O vegetariano não come carne, frango ou peixe. Já o vegano não se alimenta de nada que contém ingredientes de origem animal, como ovos e leite. A carne e seus derivados são as principais fontes de proteína para quem não faz nenhum tipo de dieta restritiva. Por isso, a retirada desses alimentos das refeições pede uma reposição. A gente precisa repor essa proteína animal com uma proteína vegetal e também a gente tem que pensar nos micronutrientes que a carne teria e que ela não está consumindo. Complexo B, zinco, selênio, cálcio, ferro e magnésio. Os grãos como feijão, ervilha, lentilha e grão de bico são boas fontes de proteína vegetal. Já as vitaminas do complexo B e minerais podem ser encontrados em verduras, legumes, alimentos integrais e castanhas. O problema é que nem todos os vegetarianos fazem a compensação das proteínas com equilíbrio. Por quase 30 anos, os cientistas da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estudaram a saúde de mais de 200 mil pessoas e concluíram que retirar a carne e os derivados de animais da alimentação e aí compensar em batatas fritas e doces, por exemplo, não é uma escolha saudável. O estudo mostrou que vegetarianos e veganos que comiam frituras e alimentos processados e com alto teor de gordura no dia a dia apresentaram 32% mais chances de infarto do que as pessoas que tinham uma dieta balanceada, mas consumiam carne. Os doces são todos vegetarianos, a maioria. E tem um monte de chocolate vegano também, é bem legal. Esses são seus pecados. Sim, e batata frita. Neste restaurante vegano não faltam opções para quem tirou a carne do cardápio, mas não abre mão do sabor. Aqui a pessoa vê que não é só alface, não é só tomate. Eu acho que é a criatividade mesmo em surpreender. Pois é, toda radicalização pode representar um risco aí para a sua saúde. O ideal é procurar um nutricionista para preparar todo o seu cardápio, né, para a sua dieta, enfim, e também para os cuidados que você precisa ter com a sua alimentação. Fica a dica aí. E o Band Cidade desta segunda-feira termina aqui. Acompanhe agora o Jornal da Band, que tem os detalhes sobre as buscas dos catarinenses que desapareceram no mar do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande. Os detalhes já agora no Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite para você. Amanhã, 6:50, estamos juntos no Band Cidade. Até lá.